Boa noite, Souza. Boa noite, Cajazeiras. Boa noite, Paraíba. Por que não dizer o mundo que assiste-nos através da TV Diário do Sertão? A partir de agora, você nos acompanha no programa Interview, que às noites de quarta-feira estará comigo, Paloma Santos. Eu estarei no comando e você fará companhia a mim, sempre com um bate-papo interessante. Hoje, no programa Interview, em Souza, estaremos entrevistando a religiosa, educadora, Madre Aurélia. Boa noite, Madre. Seja bem-vinda. Desde já te agradeço por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Paloma. Boa noite a todos os ouvintes desse maravilhoso programa. Amigos, eu creio que este programa está fazendo muito bem a todos os ouvintes. Então, mais uma vez, uma boa noite, com muita alegria e felicidade. Madre Aurélia, para a gente começar esse interview de hoje, a gente sempre começa da infância, falando um pouco da história dos nossos convidados. E para a gente começar esse programa de hoje, a gente quer saber da sua infância. Como é que foi sua vida lá no Ceará, já que você é cearense por nascimento, mas de coração é souzense? É claro. Bom, Paloma, essa é um tema muito agradável, porque eu tive uma infância muito feliz, dentro de muita simplicidade. Eu nasci em Aurora, Ceará, no dia 25 de outubro de 1934. Este ano, em outubro, se eu estiver viva, farei 80 anos. Nasci num sítio. O meu pai era um homem muito simples, mas de uma cabeça, uma visão assim, educacional muito boa. Nós tínhamos a simplicidade na alimentação, no vestir, no transporte, que era o cavalinho, o burrinho. Eu ia para a escola de jumento, mas meu pai guardava o dinheiro para pagar o colégio. Nós estudávamos aonde nós quiséssemos. Os filhos de Joaquim Gonçalves estudavam depois de terminar o antigo primário. A gente ia Crato, Fortaleza, Baturité, Sobral, onde desejasse. Eu fui para o Crato no 5º ano primário e lá fiquei até terminar, naquele tempo a gente chamava curso normal, e lá, com 17 anos, resolvi ser religiosa. A minha família é uma família de muita base religiosa. A minha mãe tinha 2 irmãos sacerdotes. Meu pai era muitíssimo religioso. Quer dizer que eles incentivaram... Meu pai não incentivava, mas respeitava. Meu pai era de um respeito, porque a família do Gonçalves é uma família proveniente de Porto, em Portugal. E dizem que a história conta que foram 3 moços que fugiram de um convento. E vieram, aí eu não sei bem, mas faz muito tempo, vieram em busca de recursos, como aconteceu com muita gente. E eu acho que estava na índole desses moços, os Gonçalves, com alguma exceção, quase todos são bastante religiosos, muito voltados para as coisas de Deus. A minha mãe era uma mulher muito caridosa. O meu pai também, até engraçado. Eles brigavam. Meu pai dizia que minha mãe estava acabando com tudo. Ele nunca brigava. Aquelas coisas, discussão havia muito respeito. Meu pai dizia que minha mãe estava acabando com as coisas, a mãe dava o arroz, essas coisas que tinha em casa. Mas meu pai, por outro lado, dava o leite, quase tudo, para as crianças que estavam sem leite. Muita pobreza. Eram quantos filhos? Lá em casa nasceram 12 crianças, mas se criaram 9, e hoje nós só estamos em 2. Uma irmã minha, que é casada hoje viúva, em Juazeiro, mais nova, 2 anos do que eu, e eu, que estou em Souza há 49 anos. Sua família tinha, de certa forma, um histórico religioso, já tem algumas pessoas. Seu pai não incentivava, mas ele tinha algo contra ou não deixou você seguir sua vocação sem maiores problemas? Meu pai era de muito respeito por todos nós. Tanto que ele queria que todos os filhos se formassem, estudassem. Olha, vocês se lembrem que a minha primeira irmã formou-se em 1937.
Daí você calcula, porque a gente só pode fazer essa compreensão se a gente partir para o tempo que ficou nas costas, como diz um livro. Eu estou lendo um livro, Deus pelas Costas, que é exatamente o passado da gente. E meu pai não proibia, mas ele um dia perguntou, porque eu fui a única que saí de casa para ser freira, ainda menor, de 17 anos. E ele perguntou assim, a gente só pode ir para o céu se for freira? Eu disse, não, meu pai, é porque eu quero servir. Isso que eu disse a ele. Que era o que eu sabia e entendia. Eu já estudava no colégio, via muito as irmãs, já tinha 2 irmãs religiosas. Minhas irmãs religiosas, Paloma, elas saíram de casa depois de diplomadas no colégio, um de Fortaleza, outro de Crato, das Doroteias de Fortaleza, no Santa Teresa de Crato, e foram trabalhar diretamente com os índios no Amazonas. Olha, uma saiu em 40 e a outra em 47. Olha quanto tempo e que dificuldade. A minha irmã mais velha, para ir lá nas tribos, ela teve que aprender a língua dos índios. É muita dedicação, muita força de vontade. Não há... Só Deus Inclusive, pode compreender. Só Deus. Verdade. E em qual irmandade a senhora pertence? A qual irmandade a senhora pertence? Eu sou filha de Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa de Jesus é uma das grandes doutoras da igreja. A igreja... Poucas mulheres são doutoras. Muitos homens são doutores. Doutores no sentido teológico. Não é no sentido das ciências. É no sentido teológico. Poucas mulheres. E Santa Teresa é a maior das doutoras da igreja. E um bispo de Crato, em 1923, ele era também um homem muito inteligente, vendo que as meninas daquela época aprendiam a trabalhar, cozinhar, lavar essas coisas para casar e ter filhos, muitos filhos. Aí ele teve compaixão daquelas meninas. Aquelas pessoas de boa situação financeira botavam seus filhos nos colégios, nos bons colégios da capital, Fortaleza. Mas os pobres não recebiam nada. Então, foi essa compaixão de Dom Quintino que o fez juntar 4 moças ali da região, Jardim, Crato, ali aquela região, e criar uma congregação. Dizem que Dom Quintino, ele foi um homem, ele criou uma congregação religiosa para ser educadora, com moças quase sem estudo. Que naquela... Era muito, veja que foi na década de 20. Criou um banco sem dinheiro. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha tanta pena dos agricultores, que não podia movimentar nada. Ele criou um banco chamado Banco do Cariri. E também ele criou um jornal. Foi ele quem criou um jornal, o primeiro jornal no Crato. Sem condições, mas ele tinha aquele sonho. Era um sonhador, queria fazer bem à humanidade. E é isso que me move a nós todos, que nos entregamos nossa vida ao serviço de Deus, nem sempre compreendida, mas com muita alegria de poder servir à humanidade. Estamos no programa Interview, hoje, quarta-feira, com a Madre Aurélia, ela que é religiosa e educadora, falando um pouco sobre a sua vida, um pouco sobre sua história aqui em Sousa, de quase 50 anos, não é isso, Madre? Quase, 49. Quase 50 anos. É. A senhora falava a respeito da experiência de uma irmã de fé, em que teve que se dedicar, inclusive teve que aprender a língua indígena, né, para fazer o seu trabalho. Quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou enquanto é uma religiosa? E também quais as alegrias, é claro? A minha primeira dificuldade é que eu sou uma pessoa muito afetiva. Quem me conhece sabe que eu sou muito afetiva. Eu gosto de querer bem, de estar com as meninas, os meninos do colégio. Os pais, às vezes, me procuram para falar um pouco. Eu sou por natureza. E a minha maior dificuldade foi deixar exatamente o meu lar. Eu digo uma coisa assim, que na última noite que eu passei em casa, eu tinha 17 anos.
E Muito eu já jovem. tinha pedido ao meu pai, ele tinha permitido. Naquele tempo, os pais tinham que dar um dote. Era um certo dinheiro. Eu era estudante do colégio. O colégio ele pagava. Mas tinha esse dote, ele deu. Não com boa vontade, não pelo dote. Mas ele não queria que eu saísse tão cedo de casa. Ele disse assim, espere para terminar o seu curso, que naquele tempo era o normal, que hoje a gente chama pedagógico, ou, não sei, eu não chamava, é o curso normal mesmo. E quando eu pensei, na última noite que eu passei na minha casa, naquele tempo, a gente não voltava em casa. A gente ficava no convento e não voltava em casa. Eu passei uns 10 anos para ir em casa pela primeira vez. Olha, eu me levantei na rede, minha mãe estava perto também, na rede. Na cidade, a gente tinha uma casa na cidade, onde a gente ficava, quando a gente ia para a primeira sexta-feira, eu ia viajar. Como eu ia viajar, ia tomar o trem de madrugada, a gente foi para a casa da rua. E eu passei, eu não tinha relógio, mas eu sei que eu passei até mais ou menos 12 horas de joelho, no escuro, ninguém me vendo, pedindo a Deus para tirar essa ideia de vocação na minha cabeça. Porque eu queria, mas não queria deixar minha família. Eu amava imensamente o meu pai. Imensamente. Meu pai e minha mãe. Mas o meu pai, ele era sagrado. Porque a minha mãe era uma pessoa tão apaixonada pelo meu pai, tão grata de ele trabalhar só para o bem da gente, que ela sempre dizia, olhe, seu pai está trabalhando você. Olha, ame seu pai. E a gente amava, passava a mão na cabeça, meu pai era frio, assim, calmo. Mas deixar aquela família, aquela casa, nossa casa é muito grande, ainda hoje está lá, mas muito abandonada. Aquela casa, aquele açude, onde eu saía correndo, pulava no açude, nadava. Suas lembranças de infância, né, As naquele melhores local. possíveis. As melhores possíveis. A gente, meu pai, lá em casa era rígida no sentido de... Não é rígido. Era assim, cuidadoso para não gastar muito, porque tinha que estudar. E o estudo era pago. Importante, Internato. ter essa mentalidade naquela época. Era impossível. Mas em Aurora tinha uns 5 ou 6 pessoas que faziam isso. Não era normal. Não era comum. Então, deixar aquela família que eu sabia que ia deixar por toda a vida. E eu pedi tanto a Deus, e Ele não tirou da minha cabeça, então era isso que Ele queria de mim. E Sousa, a cidade de Sousa, quando foi que a senhora veio? Como foi que surgiu Sousa na vida de Madre Aurélia? Quem conhece a história do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, sabe que, quando eu cheguei aqui, era um sobrado antigo do padre Antônio Guimarães, era o padre que é bisavô, acho que é bisavô de Antônio Maris. E era aquela casa, 5 salas, a gente dormia numa sala, as irmãs todas numa sala só, um refeitóriozinho lá dentro, coisinha de nada, um muro grande, diziam que ali havia pessoas enterradas. Eu sei que, mas eu cheguei em Sousa, porque a diretora anterior a mim era muito, ela ainda vive, é de minha turma, uma amiga minha, mas ela era muito forte demais. Os alunos não gostavam. E aí os pais pediram a madre para trocar. Aí eu cheguei, eu fui tirada do Colégio Santa Teresa, onde eu era diretora, só passei 2 anos, ensinava muito, porque a diretora de escola religiosa não ganha dinheiro pela direção. Sempre as pessoas acham que eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu tenho aposentadoria de professora. Então, eu cheguei aqui 6 para 7 horas da noite, no dia 21 de abril de 1965. Dia 21 de abril vai fazer os 49 anos. Eu cheguei, a luz era de Coremas. Aquela luz quase se apagando, aqueles pontinhos de luz. Mas a cidade me chamou a atenção, muito simples, mas as ruas muito limpas, as ruas largas, diferente do Crato. Eu estudava em Crato e era diretora em Crato. Diretora do Colégio Santa Teresa em Crato. E as ruas não eram assim. Então, eu olhei e eu me lembrei que, quando minha mãe ia ensinar o catecismo a nós,
ela contava umas histórias. E uma dessas histórias é que uma cidade na Paraíba, um preto tinha carregado uma hóstia e tinha jogado lá nos capins, e as ovelhas vieram guardar a hóstia. A minha mãe contava essa história. Sei. Quando eu me senti, eu vi que eu estava naquela cidade, que a minha mãe contava a história, que eu tinha 5, 6, 7 anos. A emoção foi grande, muito grande. Então, eu comecei logo a amar a Lia Souza. E eu fui muito bem recebida em Souza. A senhora lembrou na hora da história, né, do milagre eucarístico. A história de eu estar ali. Você sabe que quando a gente é criança, a gente guarda muitas lembranças. É verdade. E aquela história me encantava. Aquele milagre, aquela coisa. Eu sempre fui uma menina muito, assim, de procurar saber as coisas. Sempre. Estando na cidade em que aconteceu o milagre... Aí eu fiquei, assim, maravilhada. Depois eu recebi muitas visitas. As meninas internas, em número de 60, fizeram uma homenagem a mim no dia da chegada. E os professores me receberam muito bem. Padre João, que era o fundador do colégio, me visitou. E, então, eu fui tendo uma alegria de estar aqui. E ainda hoje eu tenho muita alegria de estar em Souza. Sou muito feliz por estar em Souza. Que bom. Falando um pouco mais sobre a Igreja Católica, Madre, a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre a escola. O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, a gente sabe que não tem como falar nele e não lembrar de Madre Aurélia. Mas falando um pouco mais sobre a Igreja Católica, temos questões que são discutidas na sociedade, como, por exemplo, o celibato. Eu queria saber a opinião da senhora. É uma questão que muita gente diverge, né? Do celibato para padres, freiras, inclusive gente, às vezes, da própria Igreja Católica. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu penso que é um pensar particular. Que o Papa, esse Papa atual, que tem uma visão muito ampla, eu penso que ele vai, depois de algum tempo, olha, não toma isso como uma verdade absoluta, porque é um pensamento particular. Eu penso que o menino, um rapaz, antes de determinar-se pelo sacerdócio, ele vai dizer se vai querer o celibato ou não. Há vantagens e desvantagens. Uma vantagem, primeiro, é que o próprio Jesus não quis casar. Por quê? Porque ele tinha que se dedicar, quem conhece a vida de Jesus, eu sou apaixonada por ele, sabe que ele renunciou porque estava sempre cuidando daquela porção do povo de Deus, que ele recebeu a missão do Pai de formar o povo para uma nova visão de Deus. Um Deus amor, um Deus Pai, um Deus carinhoso, um Deus perdoador. E Jesus, as palavras dele são sempre muito doces para as pessoas sofridas, para as pessoas mais simples, e muito fortes para os herodianos, aqueles que seguiam o poderio de Herodes, para os fariseus, que se sentiam mais santos do que todos. Então, Jesus tinha duas posturas. Para aqueles que Jesus tinha muita compaixão. Então, e ele só pôde fazer isso porque ele não tinha mulher, não tinha filho, porque ele era pobre, muito pobre. Jesus era filho de um carpinteiro. E ninguém sabe que profissão ele tinha. Então, a profissão era andar, caminhar, para viver o que hoje é a igreja. Não tinha o nome de igreja, mas aquele povo, aquela porção do reino de Deus. Então, ele não podia se casar. A mulher dele não ia conseguir viver sem ele. E filhos, como é que ele ia criar esses filhos? Então, o padre é justificável, tem a parte de renúncia, muita renúncia, mas tem a parte de doação maior, mais livre. Sempre a gente dizia que a mulher do padre é a igreja. A igreja é a comunidade do povo que segue Jesus Cristo. Mas, por outro lado, há pessoas, nem todas as pessoas conseguem viver o celibato. O celibato significa uma castidade perfeita, e a castidade perfeita, especialmente para o homem, que, por natureza, é mais forte na sexualidade, assim como ela é mais forte no corpo, na força. Quando a gente não pode com uma coisa, a gente pede a mão para carregar, né? Então, assim também é um pouco difícil. Mas que dá para levar, dá. Então, a minha opinião, e para as freiras nem se fala. Como era, a freira é uma mãe.
Ela recebe o nome de irmã. Eu recebo o nome de madre, mas hoje não existe mais o nome de madre, não. Porque madre é mãe. Mas a freira, ela deve ser uma irmã de todas as pessoas. Do bom, daquela pessoa que socialmente é considerado pessoa de bem, mas também daquelas pessoas que socialmente não são consideradas pessoas de bem. Eu vou dar um exemplo muito simples. Na nossa casa, todos os dias, nós temos 2 fregueses que vêm comer na calçada. Um é dependente de droga. Eu conheço esse menino desde os 16 anos. É muito pobre, muito pobre. O pai dele morreu de bebê e a mãe dele é doente mental. E praticamente ele não tem família. Mas ele depende de droga. Sempre quando eu digo, ei, você usou droga hoje? Não, deixei. Mas é só para... Faz de conta que eu faço de conta que acredito e ele pensa que eu acredito, né? E o outro é bêbado sem parar. Também já, às vezes, eu tento conversar com ele, às vezes se aborrece. Aí ele chega, e a menina que trabalha com a gente, às vezes, se cansa. Às vezes ele chega 2 horas e quer almoçar. Para ele, aquilo é a hora de chegar. Então, ela às vezes diz, mas esse povo... Olha, ele, é claro que eu não vou aprovar a bebida. Por sinal, eu abro um parêntese para dizer para vocês, lá em casa, meus pais criaram 9 filhos. Meu pai não dava assim, muitas ordens, mas uma ele deu e todos os filhos obedeceram. Meu pai pedia para ninguém beber. Ele era filho de um homem de uma situação financeira. Financeira não, situação de posse de terra. Naquele tempo era só posse de terra, de gado, de oiticica, de algodão. E ele bebeu tanto que, para sustentar um pedacinho de terra, foi preciso o irmão mais velho dar a uma filha passar, a uma tia minha. Agora, fecho parênteses. Então, a bebida é um mal. Mas a pessoa humana, ela continua sendo uma filha de Deus. A droga nem se fala. A droga nem se fala. Hoje eu recebi um telefonema de uma irmã que mora em Joá, não é minha irmã não, de ordem. Mora no Piauí. E ela contando que o sobrinho dela foi morto hoje por causa da droga. Ele era usuário e foi morto. Quer dizer, infelizmente, a triste realidade. Né? Então, mas ali está uma pessoa. Esse rapaz da droga, esse homem do álcool, é algo indesejável, mas a pessoa humana, ela é sempre filha de Deus. E Deus ama a pessoa. Essa é a minha direção. É verdade. Programa Interview, hoje entrevistando Madre Aurélia, religiosa, educadora, falando um pouco sobre sua história, sobre a Igreja Católica, vai falar um pouco mais sobre sua atuação aqui na cidade de Souza, mas antes nós vamos a um rápido intervalo comercial. A gente volta já já, inclusive com a sua participação através das redes sociais, no facebook.com/Diário do Sertão. Entre em contato conosco, também mande sua pergunta, que a gente traz aqui ao ar. Voltamos já. Estamos de volta ao Interview Souza, hoje entrevistando a educadora e religiosa Madre Aurélia. Lembrando a você que pode participar conosco desse bate-papo através do Facebook, facebook.com/Diário do Sertão. E outra coisa, lembrando também que nossa programação continua logo após o interview. Você também pode acompanhar a transmissão do jogo do Atlético Esporte Campina, aqui na TV Diário do Sertão, ao vivo. TV Diário do Sertão, juntos também com você no esporte. Madre, temos aqui uma participação de Dr. Guilherme, ele que nos mandou uma mensagem através do Facebook. Ele diz o seguinte: existem pessoas que quando falam, só nos resta ouvir e tentar levar conosco para a vida suas sábias palavras. Madre Aurélia é uma dessas, uma das pessoas que mais gostei de conhecer na nossa cidade. Uma pessoa simples, humana e solidária. Um exemplo para todos nós e um orgulho para Souza. Palavras do Dr. Guilherme. Doutor Guilherme, muito obrigada. Mas eu acho que o senhor está falando é do senhor mesmo. O senhor não, você tem dado de ser meu filho. Você está falando é de você mesmo, doutor Guilherme. Você sabe, não precisa dizer. Pode ser que outros médicos não tenham ciúme, mas eu tenho uma admiração muito profunda por você. E aproveito o ensejo. Ele fez uma palestra lá no colégio.
parece-me que para o Dia dos Pais, a Semana dos Pais. E ele se preparou tanto, tão bem, estudou um livro. Vai estudando, viu? Só que nós já estamos pensando em convidar você para uma palavra bem mais simples, que é um dos meus projetos, é lá no Conjunto André Gadelha. E ontem eu fui fazer o planejamento do ano, das nossas atividades, e pedir palestra sua e de outras mais. Aguarde. Obrigada, Guilherme. Doutor Guilherme. Faça como o doutor Guilherme também participa através do Facebook, facebook.com/Diário do Sertão. Madre Aurélia, temos também um episódio em sua vida que a gente quer relembrar um pouco, que foi aquele atentado que aconteceu há alguns anos atrás. Como foi aquele episódio para a senhora? Paloma, eu acho que aquele episódio foi para manifestar a bondade de Deus. Por quê? Aquele fato, primeiro, aqueles rapazes, eles estavam altamente drogados e entraram lá na nossa casa. Eu que abri a porta, porque já faz 12 anos, naquele tempo a gente não tinha tanto medo como hoje. Hoje, assim, está... A situação está muito difícil da violência. Os meios de comunicação também que fazem muito medo da gente, não é? E eu abri tudo que aconteceu. Vocês sabem, quem está fora talvez não saiba, mas ele atirou. Mas eu queria dizer um negócio. 2 fatos que... Por isso que eu digo, para manifestar a bondade de Deus. A primeira é que ele chegou bem pertinho de mim e atirou em meu coração. Porque eu estava muito preocupada, ele estava maltratando muito a irmã Iraídes, e eu vi que ele ia detonar no ouvido da irmã Iraídes, e ela ia, se ela não morresse, ia ficar, pelo menos, deitada, sem falar. Aí eu disse, meu filho, o que é que você quer? Ele levantou o revólver assim e disse, dinheiro. Quanto você quer? Mas, enquanto eu disse assim, aqui a cabeça funcionou. Não há dinheiro em casa. Eu disse um cheque. Aí ele se aproximou de mim. Primeiro uma coronhada, depois ele olhou bem o meu coração assim. Pá! Bom, aí o resto ele foi saindo e correndo e tal. E toda Souza sabe o que é que aconteceu. Naquele tempo o governador era Maranhão, eu soube que ele tinha mandado dessas cidades vizinhas, todos os militares, polícia, para vir procurar este homem que estava bem pertinho. Mas, olha, se fosse no coração, se tivesse pego no coração, ele tinha desaparecido. Pois não é que a danada da bala virou e veio cortar o pulmão. Aí é inexplicável, os médicos não souberam explicar. Esse fato. O segundo fato... A senhora teve medo de morrer naquela época? Não, eu não tenho medo de morrer. Minha mãe sempre dizia... Minha mãe era altamente religiosa. Ela chamava os moradores todos para assistir a missa, que ela disse que ia celebrar a missa. Porque ela era tão encantada com as coisas de Deus, que ela pegava, tinha um livrinho assim, que explicava a missa. Coisinha de nada. Porque antigamente, a minha família antiga, meu pai, minha mãe, meus tios, todos aprenderam a ler, escrever e contar, que era como dizia antigamente, ler, escrever e contar, todos sabiam. Quando eu entrei na escola, eu já peguei o 2º ano, porque minha mãe já tinha me ensinado muito bem a ler, escrever e contar. Então, assim ela fazia com os moradores. E... Por que eu fui puxar isso? Não sei. Bom, a senhora está falando da morte. A minha mãe sempre ensinava que a gente passava dessa terra para Deus. E eu tenho uma simpatia pela morte. Então, assim... Acho que eu vou ter uma novidade. Vai encontrar com grande. Deus, né? Vou ter uma novidade muito grande, eu tenho certeza. Não porque eu sou boa, porque Ele é bom. Ele é quem vai me dar a bondade dele. Eu não tenho nada de bondade para dar a Deus. Então, mas voltando para o caso do moço. Aí me levaram tudo para o hospital, eu ouvi dizer, depois Marizinho contou, doutor Marizinho e outras pessoas contaram lá, doutor Bosco, muito aflito, doutor Bosco de Luiz Oliveira. Já aflito, que estava cheio de médico, mas eles não tinham coragem de perceber, logo fizeram os exames necessários, perceberam que era o coração, que era o pulmão que estava cortado. E que eu estava eu estava vendo tudo preto. Lá eu fiquei inconsciente, eles deram
muitos remédios suficientes para eu não sofrer. Mas aí, veja o que já aconteceu. Acho que vocês, que são aqui de Souza, conhecem o doutor Titio, que é irmã da doutora Francisca Teodoro. O doutor Titio não tinha nada com o colégio, nunca estudou, eu não sabia nem da existência dele. Não sabia. Mas, pois, não é que ele chegou em Souza naquela hora. Porque a esposa dele, que é a filha de Lucinha Braga, ele veio visitar a esposa. Mas ela não quis receber porque queria que ele fosse imediatamente para o hospital, porque ele estava chegando, não naquele dia, mas tinha feito um curso de especialização de pulmão na Espanha. E aqui não havia especialista. Aí ela conseguiu que o doutor Bosco, de Luiz Oliveira, chamasse o doutor Titio, e ele chegou, porque ele não queria entrar sem ser chamado. No mínimo, uma grande coincidência, quiçá, por que não dizer um milagre, Aí né? ele chegou, ele viu, ele que me disse isso. Ele disse, eu achei tudo muito simples, porque a senhora estava bem, seu coração estava bom. Aí ele cortou aqui, colocou aquela cânula, pronto. Foi providencial a presença dele. Eu só digo a você, eu fiquei lá no hospital, no Memorial São José, parece, uns 4 dias na UTI. Mas quando eu saí, o médico disse assim, irmã, você já veio salva de Souza. Foi o médico de lá que ele salvou, exatamente, foi o doutor Titio. Realmente foi providencial essa vinda dele. Pode chegar naquela hora. Incrível. Ninguém sabe. Certo, o senhor disse, não, você está muito apressadinha. Fica aí. Deve ter sido. É verdade. Madre, ainda essa época, em relação a esse episódio, a senhora deve saber que é muito querida na cidade de Souza. São quase 50 anos aqui em nossa cidade, fazendo parte da vida de muita gente. Né? Graças a Até Deus. porque na Auxiliadora, muita gente já estudou, inclusive eu, lá naquele educandário. A senhora sabe o quanto a população de Souza gosta da senhora, mas eu acho que nesse dia a senhora deve ter tido uma noção maior, creio eu, porque a repercussão foi muito grande, a comoção, as pessoas pedindo pela senhora. O moço que me levou no avião, porque eu não vi nada, né? Você sabe que eu fui dopada, passei todo o tempo lá, porque eles queriam que eu houvesse um descanso, que eu ficasse descansando bem. Mas o aviador telefonou para o quarto, depois que eu saí da UTI, fiquei num quarto, né? No hospital. E ele telefonou para lá. Ele disse, irmãzinha, me chamou de irmãzinha. Irmãzinha, eu sou o aviador que levou a senhora. Foi o avião da Unimed. Eu queria só saber o que a senhora faz em Souza para ser tão querida. Eu não dei resposta, não. Eu disse, olha, eu sou educadora, certamente alguém é grato. Eu disse alguma coisa assim. Mas tudo é questão de... Eu acho que é dons... Eu digo sempre, são dons de Deus. Deus distribui os seus dons. Toda pessoa humana tem dons. E dons diferentes. São Paulo fala com muita clareza. Dons diferentes. Porque se todos nós tivéssemos os mesmos dons, seria uma monotonia, não é? É verdade. Monotonia. Então, eu acho que é isso. Cada um parece que veio para completar o outro, né? Você já pensou, se eu precisar de fazer um chá, eu vou pedir uma ajuda. Ou a irmã Francisca, a Tavarinha. Eu não sei acender o fogão. Eu tenho medo de incendiar. Quer dizer, falta muita coisa em mim. Mas é assim mesmo. Eu acho ótimo que eu preciso dos outros e que os outros precisem de mim. Que bom. Você está no interview hoje com Madre Aurélia, aqui falando um pouco sobre a vida dela, sobre a história de vida na cidade de Souza, que é de uma grande lição realmente, e você pode participar através das redes sociais. Mande sua mensagem através do facebook.com/Diário do Sertão. Madre Aurélia, vamos falar um pouquinho agora sobre a Auxiliadora. Claro. Não tem como não falar da sua vida sem falar do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, já que a gente, quando fala da Auxiliadora, fala sobre Madre Aurélia. Pelo menos eu acho que essa é a primeira ideia que vem à cabeça da gente quando a gente fala daquele educandário. Como foi dirigir aquele educandário durante todos esses anos? Eu cheguei aqui, eu sou de 34 e eu cheguei no início de 35. Eu estava, de 35 não, 65. Eu estava fazendo, eu ia fazer, não, já tinha feito, em outubro, já tinha feito 30 anos. Na flor da idade. Com a energia que Deus me deu. E fui muito bem acolhida. O povo de Souza, quem mora em Souza, talvez não perceba,
mas há muita bondade implantada no povo de Sousa. E uma coisa que talvez algumas pessoas não percebam, há uma religiosidade. É verdade, muito grande isso. Eu só não vou dizer o que o que o nosso bispo Dom José disse, para não ferir outros lugares. Mas ele elogia a receptividade religiosa do povo de Sousa. Então, a receptividade religiosa, é claro que perpassa a auxiliadora. Nós fomos criadas pela paróquia dos Remédios, ou seja, o colégio foi criado porque algumas pessoas de Sousa queriam que Sousa tivesse um colégio religioso, como Cajazeiras, que tinha as Doroteias. E então nós viemos para a catequese, para a escola e para a catequese. Então, estava bem dentro do que eu amava. Eu já vinha diretora de 2 escolas. Com 25 anos, eu peguei a primeira direção. 25 anos. 25 anos. Então, já não era a primeira escola em que você trabalhava? Não era. 2 anos, uma escola de Iguatu, e 2 anos e algumas coisas no Crato, Colégio Santa Teresa, onde eu estudei. Aí cheguei aqui. E aqui me instalei, porque a congregação parece que esqueceu de me tirar daqui. E eu também achando bom. Você sabe, eu acho que toda pessoa de Sousa sabe que a faculdade começou a funcionar no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Quem deu a primeira aula na Faculdade de Direito de Sousa fui eu. Estava até assim um pouco tímida. Sociologia, eu tenho o registro de sociologia. E eu sou uma pessoa, eu cuido do memorial, e eu tenho, além do colégio, que dei minha parte, fui professora, eu tinha 50 aulas, e sendo diretora, 50 aulas. Eu tinha a tarde toda no colégio estadual para ganhar os trocadinhos, porque a gente não ganha como diretora. Como era que a gente se sustentava? É verdade. Todas as irmãs que eram da direção, tinham que trabalhar fora e dentro, para juntar o dinheiro e sobreviver. E fui muito bem acolhida por todos. Hoje nós temos muitos médicos que são ex-alunos do colégio. Eu tenho um problema de vista muito grande. Eu tenho um glaucoma, que é uma doença que a gente pode cegar. E eu sou cliente do doutor Patrício, que é ex-aluno do colégio. E eu acho engraçado quando ele diz assim, ele olha bem... Olha, Maria Aurélia, a senhora tem que usar esse colírio. A gente não quer que a senhora fique cega, não, viu? Eu digo, meu Deus, eu já falei tanto com esse menino, agora é ele. Agora é ele que está lhe dando os cuidados. Por sinal, faz um tempinho que eu não vou lá, mas está bem pertinho de chegar lá. E assim outros e outros, graças a Deus. Programa Interview entrevistando Madre Aurélia. Lembrando que daqui a pouquinho, logo após o programa Interview, você acompanha o jogo entre Atlético de Cajazeiras e Sport, aqui direto da TV Diário Sertão, ao vivo. Não perca essa importante transmissão. Vamos agora a um rápido intervalo comercial, mas antes, Madre Aurélia, vou deixar uma perguntinha para, na volta, a senhora responder. Pois não. Ainda em relação àquele atentado. Sim. A senhora perdoou aqueles bandidos? A senhora responde já, logo após o intervalo comercial. Voltamos já. De volta pela TV Diário do Sertão, com o programa Interview, que hoje entrevista Madre Aurélia. Neste último bloco, a gente ainda vai ter muito assunto aqui para você, nosso telenauta da TV Diário do Sertão. Madre Aurélia vai agora responder a pergunta que a gente deixou no bloco anterior. Se ela perdoou o bandido que acabou por atirar nela naquele atentado. Olha, Paloma, não é porque eu sou boa, não. Eu sou uma pessoa como as outras. Mas eu era muito imbecil se não perdoasse aquele rapaz. Porque eu me coloco, a família que eu tive, os estudos, como eu já contei, era uma família simples, mas muito voltada para estudo. E para falar nisso... Com a consciência diferenciada. Pois é. Então, eu era imbecil, porque eu tive tanta oportunidade e ele não teve. Então, é muito... a nossa vida era desigual. Então, por que eu não perdoar aquele homem?
Mas eu até, nisso aqui, eu queria dar um parênteses que é até engraçado de minha vida. Eu gosto muito, muito, muito de ler. Eu não sei se acontecesse essa vestinha foi fora. E lá em minha casa, tinha pouco livro, é claro. Olha, na minha infância, eu falo da minha infância. Minhas irmãs mais velhas, às vezes, deixavam lá uns livros dentro do colégio, mas não tinha muito livro como hoje, não. Mesmo no colégio. Colégio pago e tal, em Fortaleza, não tinha muito livro como hoje. Aí eu gostava muito de ler. E eu tinha problema de vista, muito míope. Aí a minha mãe dormia num quarto e eu e minha irmã dormíamos no outro quarto, vizinho. Aí, quando eu achava que minha mãe tinha adormecido, eu acendi uma lamparina. Não sei se vocês conhecem lamparina, é com gás. Aí, quando a gente acende, tem um pavio, faz aquela fumaça, ó. Vai para o ar a fumaça. E eu sentadinha, calada, lendo. Quando não tinha um livro, sabe o que era que eu lia? Incrível. Meu pai vinha da feira, comprava o sabão, as barras de sabão, enrolada em jornal. E eu pegava aquele jornal e guardava para eu ler à noite. Aí minha mãe, eu pensava que ela estava dormindo assim. Meu nome era Glessi. Glessi, vá dormir, apague a lamparina. Porque ela sabia que a minha vista era pouca. Aí eu disse, vou já, mãe. Mas eu queria acabar de ler, completar. Ela, Glessi, vá dormir. Essa lamparina está lhe fazendo mal à vista. Aí eu, vou já, mãe. Aí a pouco ela chegava, apagava a lamparina e eu ia dormir. Aí eu penso assim, mas é uma diferença muito grande. Hoje, tanto livro e a garotada não gosta de ler. Tanto livro, tanta tecnologia com informação. Pois é, mas a tecnologia tem informação boas e não boas. Isso é verdade. Então, os livros você escolhe. Você escolhe. Se você gosta de romance, há muitos romances bons. Se você gosta de literatura, tem de tudo. E nem precisa da lamparina hoje, Nem precisa de lamparina. Até na casa que eu nasci, que não tem mais ninguém morando lá, tem a eletricidade. Mas aí, voltando, né? Você perguntou sobre o rapaz. Eu tinha só uma vontade de falar com ele. De questão de perdão, nem preciso eu falar, porque eu não tive nada contra ele. Nada, nada. Até porque eu escapei, né? E fui tão bem tratada, eu nem sei dizer como. Eu queria falar com ele. Para perguntar por que ele tinha feito aquilo. Era o João Neto. Aí eu saí de casa, caladinha, não disse às irmãs. Chamei Marcos, um funcionário do colégio, e fui no carro. Quando eu cheguei perto, o presídio ainda era no centro da cidade, ali, né? Aí eu disse, Marcos, tu voltas, eu fico aqui. Ele não perguntou para onde eu ia, mas eu ia para o presídio. Era mais ou menos 1 para 2 horas da tarde, o sol estava muito quente. Aí eu cheguei, tinha 2 soldados. Eu dei boa tarde e disse, moço, eu podia falar com o João Neto? Eles olharam assim para mim. Eu disse, você não sabe quem sou eu, não? Sabe, eu sei, é Maria Aurélia. Eu disse, eu queria falar com o João Neto. Aí eles se olharam assim. Eu falei, irmão, não queira não é bom para a senhora. Aí eu tinha rezado antes para o Espírito Santo me iluminar e mandar o sinal, porque eu faço muito isso. Pronto, o sinal estava dado. Não precisava falar com ele. Não era para perdoar, não. Eu queria aprofundar um pouco aquele fato. Ele morreu logo, vocês sabem, né? Que ele morreu no dia imediato à liberdade. Mas eu não tenho mágoa, eu tenho pena. E hoje é que eu tenho pena de tanta gente. Porque, como eu disse no começo, a minha formação e a formação dos meus sobrinhos também, hoje, são todos meninos muito dedicados aos estudos, porque tem a origem. Então, eu tenho pena de pessoas que não têm a oportunidade que vocês certamente tiveram, aquele pai que ensina o que é certo e o que é errado, a mãe. Então, ele só pode cair nessas coisas. A gente não deve ter raiva, a gente deve orientar. Quem puder orientar os jovens, as crianças, façam. Façam sem limite. Eu digo a vocês, eu não sou mais a diretora do colégio, mas ontem eu fui ao ensino médio e vinham as 3 meninas adolescentes saindo do colégio, todas fardadinhas, e com a garrafinha de água, bebendo assim, bem despreocupada. Aí eu disse, minhas filhas, eu dei boa tarde a elas, prenda. Vocês não vão beber essa água toda. O que é que você vai fazer com a água?
Eles ficaram assim, surpreendidas dessa pergunta, né? Elas não viam razão. Mas eu disse, olha, se vocês não beberem, quando chegar em casa, põe no copinho e põe na geladeira. Quando você sentir sede, você vai beber a água. Ah, a senhora não está vendo que está chovendo? Mas chuvinha de nada. Eu disse, olha, mesmo que caia muita chuva, o mundo ainda vai se acabar pela falta d'água. E você vai se lembrar de mim. Põe o seu restinho d'água na geladeira. Uma grande lição de vida. Uma lição. E hoje isso eu faço com todo mundo. Conhece, me conhece ou não conhece. Se é para eu dar uma palavra do bem, eu sou responsável pelo Ainda bem. mais aqui no sertão. Parece que as pessoas ainda não têm Ainda a consciência de que a gente vive no sertão. E a água do colégio é muito filtrada, muito limpa, muito cuidada. Joga fora. Se a mãe botasse uma plantinha, às vezes eu boto uma plantinha. Eu me lembro que ela está com sede. Agora, só que nós não temos muita planta em casa. Sim, mas... Por falar na escola, Madre Aurélia, recentemente a senhora, que teve todos esses anos na direção, deixou esse cargo. Por quê? Como eu já disse para vocês, eu estou com 79 anos e daqui a poucos meses, se eu continuar viva, eu estarei com 80. Vocês sabem que há uma distância, e minha cabeça está boa, como vocês podem perceber. Eu estou saudável. Mas há uma distância entre os jovens, essas meninas. Eu dialoguei com elas, elas têm respeito por mim, que elas sabem que há pouco tempo eu era diretora delas, mas você vê uma distância. Há uma distância. Eu tenho muito medo, vocês têm uma filha, você tem uma criança, é um menino ou menina? Uma menina. Menina. Eu tenho muito medo, porque os jovens estão se alimentando hoje desses meios de comunicação, da internet, com seus vários nomes, né? E lá, vocês sabem, é do mal e do bem. É verdade. É do mal e do bem. E o mal é muito atraente. É isso que eu tenho pena. Tem que haver uma orientação muito grande. Sim, eu tenho pena, muita pena. Então, o quanto eu posso, eu tenho 2 programas de rádio. Um aos domingos, de 11 às 12 horas, na Rádio Líder, e outro na Rádio Educativa, no Colégio Nacional Auxiliadora, às terças-feiras, das 18 às 19. E sempre que eu posso, eu falo sobre a água, sobre o alimento. Ontem eu falei sobre o alimento que sobra. Não coloque comida demais no prato, que você pode depois estragar aquela comida, e a gente não estraga a comida. É verdade. Existe uma pessoa que está com fome, você pode partilhar. Bom, então eu saí da direção, já fazia uns 2 anos que eu pedi à diretora geral para eu deixar o colégio à direção. Aí ela disse, a senhora fica morando lá na casa? Eu disse, fico, porque eu tenho muitos trabalhos sociais. Mas eu não sei o que, porque depois de um tempo, esse ano, ela disse, escolha, no final do ano passado, escolha um colégio para a senhora ir e tal. Aí eu disse, mas irmã, mas não ficou certo que eu ia ficar. Pois então, nenhuma das irmãs queria, porque tem um problema. Eu sou uma pessoa muito voltada para o trabalho popular. Eu sou de escola, gostei muito. Fiz o que pude, graças a Deus. Eu me sinto muito feliz, há pessoas que chegam. Outro dia chegou uma senhora que já deve ter uns 60 anos, né? Yara Sarmento. Ela disse, Madre Aurélia, de vez em quando vê um pensamento do que a senhora me dizia nas aulas. Ela já é, acho que avó. É muito bom você saber que você plantou uma semente que deu uma rosa, deu um fruto na vida. Você está plantando bem. Então, eu gostava muito, gosto de escola, mas eu queria me dedicar mais aos trabalhos populares, porque eu tenho uma questão muito forte para a Sousa. Falta muito voluntariado. Toda pessoa devia dar, pelo menos, cada semana, umas 2 horas, totalmente gratuito, a pessoas carentes. Carente de aprendizagem escolar, vai ensinar a fazer os deveres. Carente de divertimento, vai se divertir um pouquinho. Bota uma música, os idosos, às vezes, tristezinhos. Você, quem sabe o que é que você tem para dar? No começo eu falei sobre os dons. Então, o que eu tenho para dar é isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu trabalho em 3, que eu chamo núcleos, de uma instituição a quem a congregação deu o nome de Família Teresiana.
O primeiro já está com quase 15 anos, que é no Conjunto Frei Damião. Frei Damião, vocês, quem é mais velho e conheceu, sabe que era um tempo assim que é um pouco desprezado aquele conjunto. Lá nós temos um centro muito bom e todo mês eu vou lá conversar com as mulheres que eu chamo as missionárias da oração. Então eu levo as novenas muito bem elaboradas e entrego para elas, ensino como é que elas devem fazer. Elas têm pouco estudo, mas têm tanta boa vontade, é incrível. Eu fiquei emocionada com aquelas pessoas. Isso, às vezes, é o que mais importa, essa boa vontade. É, claro. A pessoa pode ser um PhD, se não tiver boa vontade, não vale nada. Vale nada, é uma pessoa humana, mas não se deu. Não fez a história. A história nós a construímos. Os nossos professores de história esqueceram de dizer essa verdade. A história é construída pela humanidade, por cada um de nós. Vamos construir uma história boa, com base ética, com base religiosa. As pessoas estão fugindo de Deus. Eu não incomodo a religião que a pessoa pode ser, qualquer religião, você quem sabe. Eu sou católica e gosto muito. Mas se você não gostar, não tem problema não, eu respeito você. Pois é, então, eu tenho no Frei Damião, lá tem internet, tem trabalho, nós temos as pessoas, os missionários que vão trabalhar, tem muitas atividades. Tem lá no Conjunto André Gadelha, que hoje eu elaborei uma carta para o prefeito. E ainda vou mandar. O prefeito foi aluno de Souza, no colégio, pequenininho. E ele tem muito respeito pelo colégio. Ele disse que queria morar em Souza para levar os filhos dele para o colégio. Tem muito respeito. E eu fiz uma carta pedindo a ele, sabe o quê? Porque tem lá no André Gadelha, onde nós temos um centro, que eu vou também fazer o planejamento todo mês com os missionários da família teresiana daquela região, é que as crianças precisam de espaço para jogar bola. Enquanto as crianças estão jogando bola, elas não estão fazendo nenhuma coisa errada. Só aquilo de jogo. Eu fiz agora fiz ano passado, com a luta, pedindo às pessoas e a todo mundo que eu acho que pode. Eu não sou assim, eu tenho pena de uma pessoa que ganha pouco. E se eu for pedir, ela vai me dar, porque ela não vai negar, mas eu sei que ali faz parte, às vezes até da merenda do filho, essas coisas. Eu entendo muito isso. Mas eu peço a 40 pessoas, R$ 25 por mês. Eu tiro janeiro, eu estou férias, janeiro, e eu só posso 10 meses. E essas pessoas sempre me ajudam. Com esse dinheiro, a essa altura, eu comecei há poucos dias, já compramos 4 bolas, já compramos 2 ventiladores, já compramos um pequeno conserto nos computadores. Zé Carlos, não é uma coisinha de nada. R$ 105. E assim eu já gastei uns R$ 700, sem ter esse dinheiro. Não, mas as pessoas estão me dando. E eu vou aplicando. Não tenha medo. Não tenha medo que eu não compro para mim, nem, como dizer, nem um freezer, nada. Nada mesmo. Porque tem a aposentadoria, a irmã Francisca cuida desses remédios, de tudo que eu preciso. E, graças a Deus, não preciso. Eu quero fazer a felicidade, o bem daqueles cidadãozinhos. E de tantas pessoas mais, das famílias. Então, é no André Gadelha, no Conjunto André Gadelha, que eu fiz a carta, vou mandar amanhã, pedindo para ele calçar, até um piso, as crianças jogam na terra. Você imagina. Como é pesado uma bola na terra. É verdade. Eu ouvi dizer que aquele terreno era comandado pela prefeitura, é do Estado, mas é comandado pela prefeitura. Eu digo uma coisa. André Gadelha, pode ser que ele não faça o que eu pedi, se não puder. Mas ele é muito atencioso comigo. Porque ele estudou lá, os filhos dele estudam lá, e ele sabe. Ele sabe. Conhece o trabalho da senhora? Ele sabe. Pois é, e o outro trabalho que nós temos é lá numa creche que o governo fechou. Eu abri lá em 2006. Em 2006 estava há 8 anos fechado porque não aguentava os ladrões.
E eu pedi, através de América, para a cedência daquele prédio. Hoje está uma maravilha. Tem 200 meninos. Fiz uma quadrinha para eles, 200 meninos. Que bom. Sabe quantas crianças estão dançando balé? 50 crianças, num espaço um pouquinho maior do que esse aqui. Fui comprar os ventiladores que não estava aguentando. Aí eu só levava 250, que era o dinheiro que eu tinha da família teresiana. Aí os 2 ventiladores davam... Ele disse assim, o rapaz disse, não, com abatimento, 300. Eu disse, rapaz, eu só estou 250. Ele disse, não, a senhora manda amanhã. Eu disse, mas você não tem o dinheiro. O dinheiro, só é esse dinheiro que tem que eu trouxe. Ele disse, pois está certo, pois leve. Eu sou assim. Não tenho o que esconder, né? Não tenho o que esconder. Aquele dinheiro que eu tinha. E o povo de Souza, comprar. Pelo visto, gosta da senhora assim, Madre Aurélia. Eu acho que sim. Não tenho o que esconder. Quero fazer o bem que eu puder fazer até o dia que Deus quiser. Nem tenho medo da morte, nem peço vida. Eu quero servir. Essa foi Madre Aurélia. Você conheceu um pouco mais dela nesse interview de hoje, mas claro que a gente vai dar o espaço para que a senhora possa dar suas palavras finais, se despedir dos nossos amigos internautas. Sim, é só que eu não completei bem. O Colégio Nacional Senadora hoje, quem está dirigindo é a irmã Alderice, que já está lá há 29 anos. Então, ela conhece o trabalho do colégio. Ela está lá, eu confio que ela vai fazer um trabalho muito bom, ela está muito dedicada, e eu consegui, graças a Deus, permanecer em Souza para eu me dedicar aos trabalhos da família teresiana, a ouvir algumas pessoas que às vezes querem pedir um conselho, alguma coisa, e o Memorial Antônio Mariz, que esse ano, que Antônio Mariz é um político, eu não era amiga pessoal dele, não, nem amiga nem inimiga, votava nele, mas era... Mas eu leio o Antônio Mariz como uma pessoa que construiu história. Essa história não pode parar, não pode se acabar. Nós estamos lutando por um filme sobre a pessoa dele, sobre os valores, não é a história temporal, é os valores, e também um livrinho. E também lá eu peço ajuda para sustentar. A família também me ajuda. Está tudo muito bem, graças a Deus, as pessoas. E quem quiser me ajudar, pode ajudar. Outro dia, duas professoras foram lá, sabendo que eu tinha ficado só para esses trabalhos, foram lá e mandaram, nós queremos ajudar a senhora. Deu um carnezinho. Eu dei a 2 professoras. Que bom, quem puder ajuda, né? Porque, quem puder. Ajuda nesse belíssimo trabalho. Mais crianças vão ser ajudadas, Olha, né? quando tiver essa quadrinha, se fizer essa quadra, essa quadrinha que eu estou pedindo ao prefeito. Aí eu disse para ele, tu tinha toda a razão, porque é que eu estou pedindo para ele fazer. Não quero um prédio, eu quero que ele faça alguma coisa. Não sei se ele a gente sabe que a coisa pública tem sua hora e sua vez, né? É verdade. Mas eu trabalho... Se alguém quiser ajudar essa obra, como é que faz para ajudar? Pode procurar a senhora na escola? Pode me procurar, pode telefonar, 3521-2264. Esse telefone está, eu acho que no meu nome ainda, não sei se ainda está, porque hoje é o colégio quem paga a despesa mensal. Mas eu estou sempre aberta, porque eu vou sempre melhorando. Sempre melhorando. Imagine essas crianças, porque vocês sabem que balé, ela desenvolve também a mente da pessoa, não só o corpo, mas a mente. O gosto. A atividade física que é cada vez mais aconselhada, inclusive pelos profissionais de saúde. Mas você sabe que o balé ele é clássico. Ele desenvolve valores que a música popular não desenvolve. E a menina que está lá é uma menina preparada em Fortaleza, e eu pago apenas o transporte dela, a motozinha dela. Pois é, quem puder ajudar já sabe. Entre em contato com a Quem quiser ser voluntário também. Tem muitos trabalhos, muitos. Até eu vou trabalhar com uns pré-adolescentes, mesmo com uns pivetes. E eu vou olhar, é um desafio, viu? Mas eu vou. Obrigada pela sua audiência aqui no programa Interview de hoje. Esse foi o programa Interview, espero que tenham gostado. Não percam o programa de amanhã com a Ada Vitoriano, direto de Cajazeiras. E daqui a pouco, logo após o programa Interview, direto do Perpetão, ao vivo, jogo entre o Atlético de Cajazeiras e o Sport de Campina, aqui na TV Diário do Sertão, juntos também com você no esporte.
Pois é, eu quero agradecer a todos os ouvintes e a vocês, casal lindo e simpático, por ter se lembrado desta Nós que agradecemos pela sua pessoa, participação né? aqui conosco, por ter aceitado nosso E o convite. que eu achei engraçado foi ele, e a irmã Francisca riu, porque Jackson ele disse Queiroga. assim, a senhora sabe que a senhora vai ser vista pela Paraíba. Disse, irmã Francisca, e com isso ele quis dizer que eu fosse bem vestidinha. Pois é, Para ter a dimensão, todos. a dimensão que a TV Diário do Sertão ela é vista, Madre Aurélia, aqui em Sousa, em Cajazeiras, na Paraíba, no Brasil e no mundo. Tem gente nos Estados Unidos que nos assistem, Por Deus. sousenses, nordestinos, paraibanos que querem rever um pouco, saber um pouco mais das notícias daqui da região e acompanhar através da TV Pois Diário Deus do Sertão. abençoe a todos os ouvintes e a vocês, casal, que estão com um trabalho muito bonito, muito bem organizado. Boa noite e obrigada pela audiência.